olhos. Te convidar a se colocar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Coloca para a gente na tela, Angélica, fazendo favor. Um texto muito conhecido, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 7. Todos acharam, amém? Se não achou, lê comigo junto na tela. Se estaremos lendo junto a palavra de Deus, no livro de Ezequiel, diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, Pai. Te louvo e te agradeço desde agora e para todo sempre. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema. Cadê a imagem na tela, Angélica? Acorda, irmã. Eu queria colocar de um jeito, mas para não escandalizar alguns, eu falei, vou colocar restauração. Mas eu queria usar uma palavra exatamente de ruínas gloriosas. Mas eu deixei um português mais bonito, restauração gloriosa. Quando nós lemos esse texto, hoje eu quero trazer uma mensagem, não tão didaticamente como de costume, mas eu quero trazer uma mensagem para fortalecer o seu coração, para trazer a você ainda uma esperança, que talvez existe algo dentro da sua vida, ou dentro do seu ciclo familiar, que parece ser uma ruína, que parece algo ruim, mas eu quero dizer para você que nessa noite ainda existe restauração, que nessa noite ainda existe cura. Quando nós lemos o capítulo 37, deixa eu trazer um pouco de conceito. Quando você lê os capítulos anteriores, você percebe que Ezequiel, antes de escrever o 37, nos capítulos anteriores, o povo começou a reclamar por causa de uma situação que estavam vivendo. O povo estava vivendo uma situação, então o povo começaram a dizer para Deus o seguinte: Senhor, nós estamos sofrendo e morrendo. A situação está muito difícil. E só sobrou ossos em nós. O sofrimento que eles estavam passando, aquela luta, aquele momento,
fez com que eles então começaram a dizer que estavam sendo consumidos, que já não estavam mais valendo de alguma coisa. E ali então, após esse clamor, após esse sofrimento, Deus então chama em visão Ezequiel. Então, em visão, Ezequiel recebe essa revelação. E quando ele recebe essa revelação, então ele começa a escrever o capítulo 37. E ele então começa a trazer em visão e a escrever em visão tudo aquilo que Deus fez e falou por intermédio dele. Mas aqui é onde eu quero começar, para a gente começar a entender aonde é que começa a restauração. É um texto muito famoso, é um texto muito conhecido, é um texto muito simples e ao mesmo tempo muito difícil de se pregar. Por ele ser um texto muito simples, também muito difícil de se pregar. Porque quando é um texto muito conhecido, muitas das vezes nós somos levados a sempre a pregar no habitual. E às vezes a gente não consegue sair do padrão comum. Mas hoje eu quero sair um pouco com você do padrão comum que talvez está na sua mente. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos destacar aqui aonde que começa a restauração. Como a restauração começa na nossa vida. Coloca lá o versículo 1 desse mesmo texto. Então, primeira coisa que eu quero destacar no versículo 1, para que você entenda aonde começa a restauração. A restauração não começa em você, não começa em mim, mas começa por mim, mas não por meio de mim. Olha o que diz o começo. Veio sobre mim a mão do... Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é a palavra veio sobre mim a mão do... O que Ezequiel está nos ensinando aqui? Ninguém pode ser profeta sem que a mão do Senhor esteja sobre ele. Então ele começa dizendo, veio sobre mim a mão do... Quando a mão do Senhor vem sobre nós, então nós começamos a viver a profecia e as promessas de Deus. Então não adianta só você vir na igreja. Você precisa ter uma vida de tal forma que a mão do Senhor primeiro esteja sobre você. E ele continua o texto. Então a mão do Senhor veio sobre ele. Depois ele continua. O Senhor me levou. O que nós estamos aprendendo? Então, primeira, você não pode fazer grandes sinais ou você não pode fazer maravilhas se a mão do Senhor não estiver sobre você. Senão tudo que você está fazendo não tem nada a ver com Deus. Segunda coisa, não basta a mão do Senhor estar sobre você. O Senhor precisa te levar até onde Ele quer fazer. Ele diz que o Senhor me levou em espírito. O que é o Senhor nos levar em espírito? Ezequiel está nos ensinando que nós, quando a mão do Senhor está sobre nós, nós precisamos estar também na dependência de Deus. Não é sobre o nosso caminhar e nem sobre o nosso andar, e sim ser guiado por Deus. Vou ir um pouco mais além para você entender. Quando você vai, eu vou dizer isso para você. Quando você vai, você anda com seus passos. Só que quando você é levado, você nunca desfalece, porque você não está se cansando. Por isso é que quando lemos Isaías 40, versículo 29 ao versículo 31, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica força ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se... A pergunta é: como é que pode alguém correr, caminhar e não se cansar? É exatamente o que Ezequiel está nos ensinando, que quando você depende de Deus, quando você vai, você caminha com seus pés, você faz as coisas porque você acha que você pode fazer. Mas quando você é levado, quem faz, quem age é Deus. Você apenas é o meio pelo qual onde Deus te usa para fazer o sobrenatural acontecer na vida da pessoa, no meio da igreja e também na sua vida. Então você precisa ser levado. Só que ele continua. Vou destacar algumas coisas aqui. Ele continua. Volta lá no texto. A gente estava no versículo 2 ou no versículo 1? Lá o mesmo texto, Angélica. Ezequiel 37. Aí, tá bom. Então o Senhor, a mão do Senhor estava sobre ele, o Senhor o levou, só que agora o Senhor pôs, o Senhor me pôs. E aqui onde eu quero entrar um pouco mais a fundo, dizer que não é a tua palavra que deve ser ministrada. Porque quando a pregação é cheio da presença de Deus, o nosso eu desaparece. Ezequiel está nos ensinando que Deus, a mão dele está sobre você, Ele agora te levou. Se te levou, você vai ter que fazer alguma coisa. Só que você não pode falar sobre você. Agora Deus pôs nele, Deus colocou nele as palavras que ele teria que proferir. E aí nós começamos a entender, é Deus que nos coloca no centro da vontade dele. Só que Deus nos colocou e nos faz repousar e também descansar nele. Só que ele continua o texto dizendo, vai mais um pouco para frente, e me fez andar. É Deus quem nos guia. Os homens de Deus não andam, eles seguem e obedecem. Quem se diz ser servo e homem de Deus, ele não anda, ele segue e obedece. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Porque se você é cristão, você tem um mestre. Então você não faz o que você quer, você faz o que o mestre quer. Então você não anda, você segue e obedece. Quem você segue? Jesus. Quem você obedece? Jesus. Por isso, o meu conselho para você nessa noite: não ande se Deus não te fizer andar. Não vá se Deus não te enviar. Só que ele continua. Pode continuar mais um pouco. Pode continuar mais um pouquinho. E me disse. Então, o Senhor colocou a mão, o Senhor o levou, o Senhor pôs, o Senhor o fez andar, só que agora o Senhor lhe disse. Só que para Deus falar para você, tem um segredo. Você precisa ser obediente e sensível à voz do Espírito Santo. Porque senão a gente acaba virando toda hora, Deus me disse, enquanto Deus não disse. Então você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. O milagre acontece quando nós nos conectamos verdadeiramente a Deus. Por isso é que lá em João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz que, coloca aí para a gente: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será. Então a mão dele tem que estar sobre você, ele precisa te levar, ele precisa colocar em você o que é as palavras dele, e ele vai te fazer andar onde ele quer que você ande, e depois ele vai te dizer: agora fale o que está dentro de você. Mas a pergunta é: o que está cheio no seu coração?
Porque a Bíblia fala que a boca só fala o que está cheio no. Então o que está cheio dentro de nós? O que está cheio dentro de nós? Só que nesse texto me chamou mais uma curiosidade. Ezequiel, ele recebe uma pergunta de Deus. Deus faz uma pergunta para ele da seguinte forma: poderão esses ossos viver? Deus faz a pergunta para ele, sim ou não? Está aí no texto. Poderão viver esses ossos? Deus faz essa pergunta. Ezequiel olha para aqueles ossos, aquelas ruínas. Deus olha para Ezequiel esperando a resposta. Ezequiel olha para aquela situação e ele diz: eu como homem, esses ossos não têm solução. E ele responde para Deus: tu o sabes. Ele mesmo olhou e disse assim: eu como homem, olhando para isso, não tem solução. Mas o Senhor sabe. Só que tem um problema. Ezequiel só poderia entrar no vale de duas formas. Ou ele ia entrar como profeta, ou ele ia entrar como osso. Ele só poderia entrar no vale de duas formas. Ou ele entraria igual aqueles ossos, ou ele entraria como profeta. E ele entra como profeta. E como profeta ele entende que mesmo ele entrando como profeta, aqueles ossos, ele como homem não tinha solução. Mas para Deus tinha. Escute bem o que eu vou falar para você. Quando deixamos o saber com Deus, então Deus deixa o poder com você. Por isso é que Maria, na transformação da água em vinho, Maria não entendeu. Maria só entendeu depois. Quando o vinho acaba, ela vai ter com Jesus. Só que ela vai ter com Jesus como filho. Filho, acabou e o filho responde: o que eu tenho a ver com? O que eu estou querendo? Maria não entendeu que não era mãe e filho. Quando ela entendesse que o saber é dele, quando você entende que o saber é de Deus, então o poder de Deus se manifesta. E quando Maria entendeu o poder de Deus, ela volta para os meninos, diz assim: fazem tudo o que ele vos mandar. Porque ela agora entendeu que quando deixamos o saber com Deus, o poder, Deus se manifesta em nossas vidas. E a pergunta é: o que você está buscando? E quando Ezequiel entendeu, então Deus diz para ele: profetiza sobre esses ossos. E ele começa a profetizar não a palavra dele. Ele diz: você ouvir a palavra porque o Senhor pôs a palavra dentro de Ezequiel. E isso é tão maravilhoso porque eu estava conversando com alguém essa semana, falou para mim assim: olha, eu nasci num lar onde a minha família sempre foi uma família muito destruída. E eu estou crescendo, eu não sei, eu acho que eu não vou ser ninguém na vida. Porque na minha família ninguém fez aquilo, ninguém fez isso. E a minha vida não vai para frente. Eu falei para você: tem duas opções. Ou você vai entrar no vale como profeta, ou você vai entrar como osso. Eu falei: como osso, os ossos vão permanecer do jeito que estão. Mas se você entrar como profeta, esses ossos vão se tornar em vida. Eu falei: você pode mudar a história da sua família ainda hoje. Mas a questão é: você quer deixar Jesus entrar hoje ou não? Você que escolhe. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 6, esse texto nos fala que é maravilhoso acreditar que nas mãos de Deus não há ruína. Porque Deus pode fazer coisas novas com aquelas que eram e com aquelas que são velhas. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Vai lá para mim no versículo 5 e 6.
E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E aqui tem um grande problema. Nós começamos a perceber que na Bíblia toda, nós encontramos o nosso Deus se apresentando em 3 estações. Nós encontramos um Deus que faz, encontramos um Deus que desfaz, e encontramos um Deus que refaz. O que Ele faz, Ele pode desfazer. E o que Ele desfaz, Ele pode refazer. Só que Ele faz tudo isso para a glória dEle. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias capítulo 18. Vamos ler em Jeremias 18, do 1 ao 6. Eu vou resumir, depois eu leio o texto junto com os irmãos. Em Jeremias 18, do 1 ao 6, vai dizer a palavra de Deus: eu fui à casa do oleiro, e ele fazia o vaso, seu vaso. E ele fazia o vaso sobre a roda, e esse vaso quebrou. E diz a Bíblia que então ele desfez aquele vaso. E ele voltou a colocar sobre a roda, e ele refez aquele vaso. Então encontramos um Deus que faz, um Deus que desfaz e um Deus que refaz. Vamos ler o texto. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazê-lo de outro vaso, conforme o que parecia bem a seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, minha mão, ó casa de Israel. Temos um Deus que faz, um Deus que desfaz e um Deus que... Só que você nunca prestou atenção nesse texto. Como assim nunca prestei atenção? Nesse texto, o primeiro vaso quebrou e Deus refez e fez um segundo, só que ele não mudou o material. Deus refez o vaso, porém ele não desfez o barro. Ele fez o mesmo vaso sem desfazer o barro. E ali você começa a entender, quando você lê Coríntios, quando Deus diz que Ele usa as coisas loucas para nos confundir, aquele que não tem sabedoria. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: é preciso aprender a respeitar o processo. Antes de Deus colocar algo na sua mão, Ele primeiro vai tratar do seu coração. Por isso é que Ele não pode colocar vinho novo em odre velho. Ele primeiro precisa tratar do seu coração, transformar a sua vida, trazer um renovo para a sua vida, para depois Ele colocar um novo vinho. Mas Ele não vai mudar o barro. A promessa não muda, mas Ele vai mudar você por causa da promessa. E aqui nós começamos a perceber, quando nós lemos Lucas 9, versículo 23, Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
O grande problema de hoje é que nós não queremos negar. Nós já queremos pegar a cruz e seguir Jesus. Não. Volta lá no texto. Respeite o processo. Primeira coisa que você tem que fazer, que nós temos que fazer é o quê? Negar. É preciso renúncia, é preciso abandonar o pecado. E o que significa negar? Ser despido de você mesmo. E a segunda coisa o texto fala aqui, então depois que eu nego, agora eu tenho que pegar. O que significa pegar? Agora é viver conforme a vontade de viver uma vida de santidade. Deixar o velho homem e viver agora o novo. Então se Deus te despiu, agora Ele está te vestindo com novas vestes. Só que vem o terceiro. Então primeiro eu preciso negar, depois eu tenho que pegar, e depois o que eu tenho que seguir. Seguir para quê? Para vivermos a manifestação da glória e do poder de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. Então você precisa negar, precisa ser despido, você precisa pegar, Deus precisa te vestir, e você precisa seguir. Agora você precisa ser revestido. Veio a mão do Senhor, o Senhor me levou, o Senhor pôs, e o Senhor me fez andar, agora o Senhor me disse. E nessa noite, Deus quer trazer renovo para você. Deus, e quando eu olho esse texto, eu começo a imaginar na minha mente, Jesus nos renova, Ele nos transforma, e também nos forma. E Ele nos transforma para nos reformar, de tal forma que o pecado tirou a forma que nós tínhamos. Então Cristo vem para reformar todos aqueles em que um dia o pecado deformou. Por isso, quando você lê que você é o sal da terra, Jesus está dizendo que a maior qualidade do sal não é dar sabor na comida, mas é revelar as proteínas que estão escondidas na comida. Por isso é que você não cozinha. Nunca vi ninguém dizer que sal gostoso. Alguém aqui faz 1 quilo de feijão, coloca 1 quilo de sal? Por que não? Por que não? Porque a maior qualidade do sal não é trazer aquilo que passa na sua mente. A maior qualidade do sal é exatamente revelar as proteínas que estão escondidas dentro da sua vida. A maior qualidade do Espírito Santo é mostrar para você aquilo que o pecado está escondendo dentro da sua vida. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado tira a essência de Deus dentro da gente. Então, por isso é que Jesus diz que vós sois o sal da... Porque se você não for bom, você não presta. Porque se o sal não servir, não tem como ele revelar as qualidades que o pecado tirou. Por isso que você é o sal da terra. E aqui eu começo a perceber, lá em Filipenses, deixa eu voltar no texto de Jeremias. Nota que no mesmo barro, ele fez quantos vasos? 2. Só que nós temos um problema. O primeiro vaso nós só conhecemos o fim, não conhecemos o começo. O segundo vaso nós conhecemos o começo, não conhecemos o fim. Porque o texto diz que ele fazia, nós só conhecemos o fim, que aquele vaso quebrou. Sim ou não? Nós não sabemos o começo. Só que o segundo nós sabemos o começo, porque foi feito depois que quebrou o primeiro, mas não sabemos o fim dele. E lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer que, tendo por certo isto mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O primeiro vaso, eu sabia o fim, mas não sei o começo. Porque o texto de Jeremias vai dizer que o oleiro estava fazendo um vaso e quebrou. Eu sei o fim que quebrou.
Só que o segundo, eu só sei que depois que quebrou, ele fez o outro, mas eu não sei qual é o fim dele. E aí eu começo a entender a importância de nós conhecermos a essência da nossa vida cristã. Quando você lê a Bíblia em Gênesis capítulo 1, você agora vai entender porque o primeiro vaso nós só conhecemos o fim, e o outro, nós conhecemos o começo. Em Gênesis capítulo 1, vai dizer a Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a... No princípio, em hebraico, significa Bereshit. E quando você lê Apocalipse, a última palavra da Bíblia em Apocalipse significa Amém. Amém em hebraico se escreve A-M-N. Amém. Tá, e aí vem agora o grande problema. Então, a primeira palavra da Bíblia no princípio significa Bereshit. Quando eu pego a primeira letra, que é o B, e junto com a última letra, lá no final, que é Amém, então fica Ben. A palavra Ben em hebraico significa filho. Estou querendo dizer para você que desde o começo até o fim da Bíblia sempre foi sobre o Filho e sempre será sobre o Filho de Deus. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. E isso nós começamos a perceber, que Jesus é o antes e o depois. De tal forma que se alguém vier antes, Ele é antes de antes. Se alguém vier depois, ele é depois do que veio depois. E isso fica muito claro quando lemos 1 Coríntios. Eu quero finalizar com esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos eu vou ler do 45 ao 49. Quero terminar com esse texto. Assim está também escrito, eu quero ler bem devagarinho. O primeiro homem, qual é que é o nome do primeiro homem? Adão. Foi feito em alma vivente. O último homem também, qual é que é o nome dele? Não, Adão. Amém? Está escrito aí. O último homem também porém foi feito em espírito vivente. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem, ele é da onde? Da terra, ele é terreno. Pode continuar. E o segundo homem, ele é do céu. Então, vem a questão, qual é que é o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do... Deixa eu terminar com esse texto aqui, ó. Só escute o que eu vou falar para você. Esse texto está dizendo o seguinte para você, você nunca vai esquecer isso. O primeiro homem foi quem? Adão. O segundo homem é Jesus. Sim ou não? Então me escute. Adão tendo tudo, não fez nada. Jesus não tendo nada, fez tudo. Adão foi colocado no jardim e o desertou. Jesus foi colocado no deserto e o jardinou. Adão tendo fruto, nos deixou sem comida. Mas Jesus, sendo uma pequena semente, plantou essa grande árvore que temos até hoje e nos deixou a vida eterna. Adão trouxe morte ao mundo comendo de uma árvore viva. Jesus trouxe vida ao mundo sendo pendurado em um pedaço de uma árvore morta. Adão tendo muitos bens só nos fez mal. Jesus recebendo muito mal só nos fez bem. Adão pecou no mundo santo. Jesus foi santo no mundo pecador. Adão precisou dormir para se fazer Eva. Jesus morreu para que eu e você estivéssemos vivos. E a minha mensagem para você: Jesus é o problema do teu problema. E o que te falta, sabe o que te falta? Quer que eu te conte o que te falta? Eu vou te contar. O que te falta é você perceber que em Jesus nada te falta. Você entendeu o que eu disse? O que te falta é você entender que em Jesus
nada te falta. Pastor, mas a Bíblia fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas hoje eu não comi pão, hoje eu não encontrei arroz. Sim, não tem pão, não tem arroz, mas Jesus está sempre presente. O emprego não veio conforme eu queria, as coisas não aconteceram, mas Jesus está sempre presente. Então o que te falta é entender que em Jesus nada te falta. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero que você entenda, coloca isso na sua cabeça. Porque quando você vê que as coisas não estão acontecendo, hoje eu não consegui o dinheiro talvez para comprar aquilo. Sim, o dinheiro não veio, mas Jesus está presente. As coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, não importa, mas Ele está presente. Eu posso não ter tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. E tudo que eu preciso é de Jesus. Tudo que nós necessitamos é de Jesus. E esse Jesus, Ele está aqui nessa noite. Esse Jesus, Ele pode mudar a história das nossas vidas. Mas tudo é uma questão de escolha nossa. Você quer viver do seu eu ou você quer viver de Jesus? E eu percebi isso. Que Jesus é o problema dos meus problemas. Que o que me faltava era perceber que em Cristo nada me falta. Por isso que eu não busco mais nada além daquilo que me falta. Porque quando eu busco Ele, eu sei que nele nada me falta. Até o que me falta, o que eu acho que me falta, Ele próprio me completa. Porque Ele é o dono de tudo. Então se eu tenho Ele, nada me falta. E quando você entende isso, você começa a perceber o poder e a manifestação da glória de Deus. Aquele que diz, quem eu sou, estou contigo, Ele continua contigo. Feche seus olhos aí nessa noite. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. E aquelas vidas que também estão nos acompanhando pelas redes sociais, ó Pai. Que nós venhamos entender, Senhor Jesus, que o Senhor morreu para nos trazer vida e vida em abundância, Pai. Oh, não queira seguir Jesus, irmão, sem primeiro negar a si mesmo. Depois que você negar, você precisa agora pegar a cruz. Porque não adianta seguir sem a cruz. É preciso negar e pegar a cruz. E depois, junto com a sua cruz, você seguir Jesus. E a cruz, conforme eu já disse, a cruz não tem nada a ver com peso, mas tem a ver com uma certidão de morte para o pecado. Porque quando o pecado vem, eu levanto a minha cruz é uma certidão. Quando o pecado vem, a angústia vem, eu olho para a minha cruz diz que o pecado já morreu. Diz que aquela dor que eu tenho já morreu. Quando eu olho para a minha cruz, eu olho para o sofrimento, eu digo, o sofrimento já morreu. Porque Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Ele está aqui, amado, te dizendo, filho, filha, eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e sou o mesmo eternamente. Eu nunca mudei, mas várias vezes você mudou. Várias vezes você saiu no lugar que eu te coloquei. Eu disse para você ficar em Jerusalém, até que no alto sejas revestido de poder. Mas você saiu, o poder chegou, não te encontrou. Porque você saiu. Eu quero que você entenda, deixa minha mão estar sobre você. Deixa eu te levar. Deixa eu colocar em você o que é mel. Deixa eu te fazer andar. E deixa eu te falar. Porque quando eu falo, o céu se abre. Porque você verá anjos subindo e anjos descendo sobre o Filho do Homem. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus Cristo. E Ele é o princípio, Ele é o início,
Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o advogado fiel e justo, que nos trouxe vida e vida em abundância. Por isso, amado, não perca essa essência. E Deus vai restaurar, Deus vai trazer, Deus vai fazer com que as ruínas se transformem em momentos gloriosos. Oh, Jeremias ficou triste ao saber da destruição da cidade, mas ele se colocou diante de Deus, e aquilo que era ruína, Deus o restaurou. Deus restaurou aquelas muralhas, e a vitória veio, e o povo pôde celebrar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O povo pôde celebrar: Santo, Santo é o Senhor dos Senhores, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis está aqui nesse lugar, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Oh Espírito Santo, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Nos leve em paz, assim como em paz você nos trouxe aqui nesse lugar. É isso que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos continuar buscando a presença de Deus todos os dias, que nunca percamos, nunca venhamos perder a essência do Evangelho. Lembre-se que o que te falta é só você perceber que em Jesus nada te falta, porque muito do que você quer de Deus está no que Deus quer de você, e você só precisa se colocar à disposição de Deus, e o Senhor fará grandes coisas na sua vida, porque você mesmo será testemunha viva. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Os irmãos também que estão nos acompanhando pelas redes sociais, estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Uma continuação de uma semana abençoada.